aí, galera? Thiago Sagara com vocês aqui novamente, nesse quadro sensacional da Rede e da Mídia, falando sobre as novidades da AWS. Se você caiu de paraquedas aqui e fugiu do mundo nos últimos 3 anos, esse quadro a gente fala sobre as últimas novidades da AWS dentro de assuntos específicos. Então toda semana tem uma carinha diferente aqui para vocês. Essa semana sou esse que vos fala, trazendo as novidades de storage, de machine learning e de database ou dados no geral, perfeito? Beleza, gente, sem mais delongas, agora vamos para as novidades. Eu separei em 3 grupos aqui para vocês, um grupo de storage, um grupo de data e um grupo de machine learning, inteligência artificial, e vamos começar com storage. No storage, a primeira grande novidade é que agora, no dia 16 de agosto, foi lançada a segunda geração do FXN para mais 2 regiões, tá? Essas regiões, norte da Califórnia e Frankfurt. Norte da Califórnia, de longe, talvez seja a segunda região onde a gente mais tem recursos, né, onde o mundo mais coloca recursos, mas a novidade em si é porque nessa segunda geração do FXN, ele está mais performático, ele está mais, consegue expandir para mais HAs, né? Ou seja, ele tem mais redundância, ele está suportando agora até 1 petabyte dentro de SSD provisionado, o que acaba sendo bem interessante, tá? Se você não conhece, não sabe o que é FXN, deixa aqui nos comentários que a gente tá para fazer uma live sobre FXN e apresentar sobre essa mágica que ele suporta aqui para vocês, tá? Ainda falando sobre FXN, no mês passado, eles lançaram uma ferramenta bem interessante que é o Workload Factor. Dentro dessa ferramenta, você consegue sim fabricar workloads voltados, obviamente, para dentro do FXN. Então, toda vez que você for, por exemplo, lançar um storage, toda vez que você for lançar uma conexão com um RDS, ou toda vez que for lançar um file system, você consegue fazer com essa aplicação aqui específica do Workload Factor, tá? Ele loga na sua conta de AWS e faz o deploy lá. Então, aqui você vai ter só acesso realmente a vários next, finish, e você conseguir alcançar esse deploy, tá? Bem, tá carregando aqui, Vamos lá. Então, se você, por exemplo, vir aqui dentro do storage e for lançar, por exemplo, um file system, dentro do Get Started mesmo, você já consegue aplicar suas credenciais e ele automaticamente vai subir isso dentro da AWS. Qual que é a grande vantagem? O que é bem interessante. Aqui do lado esquerdo, conforme você vai escolhendo as coisas, ele vai automaticamente montando um CloudFormation, um Terraform ali para você do que você escolhe. O que acaba sendo bem interessante, tá? Então, se você tiver essa disponibilidade, está utilizando a FXN, você consegue usar o Workload Factor para gerenciar aí toda a sua infraestrutura. E ele já tem um esquema bem legal que é com EA. Você consegue colocar como data source as suas bases, ele usa o Bedrock por trás, ele cria um chat para você pode customizar esse chat, consultando ali, fazendo perguntas para o documento, o que considero fortemente da gente fazer uma live. Pedro, César, vocês estão convidados a comparecerem aqui no estúdio, maravilhoso estúdio da Mídia, para a gente falar mais sobre o Workload Factor e o FSXN, beleza? Seguindo, a gente tem o anúncio da integração, né, do suporte agora do EMR para o Amazon Express One Zone. O Express One Zone foi lançado no Reinvent no ano passado. Ele é um pouco diferente do S3 de Frankfurt Access, que também era como a zona. A diferença aqui é que no Express One Zone você paga menos e você tem o retrial do seu dado mais rápido. Então, para tudo que é log, por exemplo, você quer ter uma base de dados onde você quer armazenar logs e você não tem a necessidade de ficar olhando isso a todo instante, essa nova linha do S3 acaba sendo interessante para você. A diferença é que agora você consegue usar o EMR, usar ele como storage do EMR. O EMR é um serviço para você fazer análise de bases de dados gigantes, né? Então ele não é um database, mas ele consegue fazer toda a análise ali utilizando um Hadoop, utilizando um Spark ou um Hive da vida, para você conseguir fazer todo esse processamento de dados mais massivos, beleza? Seguindo aqui, a gente tem o lançamento do NGA, do AWS Backup Logically Air Gapped, tá? Então, qual que é a diferença? Até pouco tempo atrás, ou até antes dessa novidade, para você conseguir fazer o cross-accounting de contas ou de backups da AWS Backup era um pouco complexo, perfeito? Agora, você consegue criar um vault ali no Logic Air Gapped e ele automaticamente olha lá, aqui, deixa eu mostrar para você. E automaticamente você já consegue compartilhar com outras contas, tá? Então, por exemplo, você precisa, obviamente, do RAM para fazer isso, tá? Deixa eu criar um aqui com vocês, para vocês verem. Então, vou dar um Create Vault, Logic, eu vou chamar ele de Mateuzinho, entrou na sala, beleza.
escolher o Logic, vou deixar o mínimo, etc e tal, eu vou dar um Create. Ele vai falar que você não consegue mexer eles depois, blá, 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 blá. Aqui, dentro do Vault, ele tem um esquema já para você fazer o... Aqui, ó. Aqui. Manage Sharing, tá vendo? Então você consegue aqui, ele vai te adicionar para o RAM, possivelmente, e você consegue escolher dentro do RAM, para quem não sabe o que é RAM, RAM vem de Resources Access Manager, você consegue criar o Resource Share ali e selecionar o Shared Backup. O Resource AWS Backup. Olha lá, Backup Vault. E ele vai aparecer as duas opções aqui. Vou selecionar aqui o Matheus entrou na sala e eu conseguiria compartilhar isso com outras contas ali dentro da minha, dentro da AWS, tá? Então é interessante, se você tem uma política de backup e você quer diminuir seu RTO, seu RTO, você pode utilizar agora a opção com o Logic Air Gapet para você compartilhar entre as contas da AWS, perfeito? Agora entrando na parte de data, antes de falar dessas mais legais, vamos passar aqui por todas aquelas novidades que é só de mirror, tá? Então, o RDS Servers agora já está suportando a versão 16 de RD, 17 CU31 e etc e tal, tá? Então tem um monte de atualização ali para RDS no SQL Server, também tem atualização de minor version para o MySQL na versão 8.0.30 para a versão 8.0.39, também as mesmas atualizações de minor aqui, na verdade aqui não é minor, né? Aqui não é minor. Todas as atualizações de minor para o PostgreSQL e também a atualização para o Amazon EMR, tá? Então a gente falou do EMR rapidinho no storage, o EMR ele tem várias versões quando você seleciona, na versão 7.2, presta atenção, versão 7.2 já está suportando o Amazon Spark 351. Na versão 7.1, que é a antiga, suporta o Apache Spark, mas na versão 3.50, perfeito? Então, se você for lá criar um cluster dentro do EMR, você consegue selecionar qual versão do EMR você vai estar utilizando, e a depender da versão, você tem lá o Spark 3.5, ou se for a versão antiga, vocês vão ver que está lá 3.50, então, beleza? Então, o Spark em si, ele é um modelo, né, um framework, eu vou colocar assim, para você utilizar, que te dá a possibilidade de você utilizar dados muito mais rápidos, vou colocar dessa forma, beleza? Então você pode escolher o Spark, você pode escolher o Hadoop, que é para dados semi-estruturados ou não estruturados, e o Spark te dá mais possibilidades. E ainda voltando sobre data, a gente tem agora o lançamento, né, da versão 2 de Query do Redshift. Parece ser estranho, falei assim, versão 2, por que muda para um outro? Eu ainda não tinha utilizado a versão, nem a versão 1 no Redshift. E eu comecei a fazer a utilização para fazer a live, testando aqui as coisas, e a diferença de um para o outro é meio absurda. Essa é a tela do Query Editor para o Redshift na versão 1. Perfeito? Vocês vão ver que ela é bem parecida com a Tina, né? Então você escolhe o database, beleza, na Tina você escolhe o database e a tabela, e aqui você vai escolher o esquema, né? Mas você tinha ali a sua query para você fazer a conexão do database para fazer dentro do versão 1 no Redshift. Na versão 2, a coisa muda completamente, beleza? Então, toda a cara, a identidade visual acaba mudando. E aqui, além de você fazer os queries, que você também fazia, né? Seleção de queries no Query Editor, você consegue gerar tanto o histórico quanto utilização de charts aqui, né? Então, você consegue gerar os seus gráficos ali, baseado na query que você tem. O que é bem interessante, tá? Acho que é uma evolução ali da AWS para dentro da utilização do Query Editor dentro do Redshift. Perfeito? Redshift, para quem não sabe, é o grande DW da AWS. Então, você consegue gerar tudo dentro dele. E é uma ferramenta fantástica. Eu acho que é um dos melhores DWs que a gente tem no mercado. Mais rápidos, pelo menos, tá? E ainda, falando sobre data, né? A gente caminhando aqui para o lado de data, a gente tem um lançamento, a disponibilidade do OR1 de instâncias do OpenSearch, OR1, dentro de São Paulo. O OR1 quase não foi falado, eu nem lembro da gente ter comentado isso em novidades aqui, tá? Mas o OR1, OR no geral, foi lançado no reInvent do ano passado, foi um dos primeiros lançamentos ali no dia 29, e é uma instância específica para OpenSearch, você não vai ver essa instância em nenhum outro lugar. Qual que é a vantagem dela? Como ela foi desenhada para OpenSearch, ela tem a relação dela de CPU para memória, ela é voltada para o OpenSearch. Então, por exemplo, a cada uma vCPU dentro do OR, você tem 4 GB de memória dentro da instância. Essa relação, ela não tem em outras instâncias. Por exemplo, você pega a família R, a cada uma vCPU, você tem 2 GB de memória. Se você pega uma família C, a cada 2 GB de memória, você tem 2 vCPUs, porque elas são
elas são ao contrário, né? A C é mais voltada para a CPU, a R é mais voltada para a memória. A ORI, ela tem uma correlação um pouco melhor, justamente porque ela é voltada para OpenSearch. E ela é um pouco mais barata, tá? Então dá para você fazer ali os seus trade-offs dentro do OpenSearch, utilizando o R, que você vai ter um ganho bem legal. E a grande novidade agora é que ela está disponível para PTBR, beleza? Então se você fala em custo, eu falei que era mais barato, então vou mostrar para vocês, ó, o custo de uma C5 Large, que tem 2 vCPUs e 4 GB de memória. E se eu pegar a OR, 2 vCPUs com 16 GB de memória, 20 centavos de dólar. Large também. Perfeito? Então, você está vendo que a correlação dela para a memória é melhor. Mesmo se eu pegar uma R, que é uma família já voltada para a memória, vou pegar uma Large aqui também, uma R5 Large. Lá, 2 para 16. Então, a R... Opa, esse é R5, né? 2 para 16. 91 centavos, se você pegar a mesma coisa para dentro... 16 centavos, na verdade, né? Se você pegar as mesmas coisas aqui pro R, ela tende a ser um pouco mais... Ela tá mais cara aqui, mas ela é customizada ali para dentro do OpenSearch, perfeito? Se você tiver na dúvida, vale estudar, vale fazer os testes ali para você garantir de estar utilizando a melhor instância para dentro do seu OpenSearch, perfeito? E aí, uma próxima novidade aqui, o RDS agora, SQL Server, ele já está suportando a Translation, né? Você conseguiu utilizar o DMS para fazer o Translation Log, o backup de Translation Log. Translation Log, eles são todas as informações de ações dentro do seu banco. Então aqui eu não estou falando nada de dados, perfeito? Quando eu faço backup do Translation Log, eu não faço backup de dados, eu faço backup das ações. Então, quem fez insert, quem fez delete, quem fez update, enfim, todas as ações que você tem dentro do seu banco fica armazenado dentro do Translation Log. Por isso que fazendo backup do Translation Log, na maioria das vezes você consegue fazer o retrial de como estava a sua base de dados. Então, a novidade aqui é que você consegue usar o DMS para fazer o backup, né, para você fazer esse sync entre bases heterogênicas ou homogêneas dentro do SQL Server. Perfeito? Bem interessante, para dependendo da sua estratégia de DR ou da sua estratégia de continuidade, acaba sendo uma ferramenta bem bacana. Perfeito? E ainda falando sobre RDR para fechar a data, agora o DB2 para RDS em DB2, já está suportando você carregar os dados de um S3. O DB2 também foi lançamento do reInvent no ano passado, e até o dia 7 de agosto, para você fazer o upload dos seus dados dentro do RDS, você precisava fazer uma conexão dentro do seu cliente local, ou dentro da sua database, e empurrar ou puxar esses dados lá para dentro do RDS. O que acabava gerando um tempo absurdo ali dentro das migrações, tá? Justamente quando você tinha uma base de dados muito grande. Agora você consegue fazer o upload para o S3 e dentro do RDS você fazer o import ali dos dados dentro da base de dados, o que acaba agilizando e garantindo uma eficiência, uma velocidade maior dentro da migração. Perfeito? Seguindo agora na parte de IA e Machine Learning, a gente tem o lançamento do Amazon Q para o QuickSight. E aqui a novidade é que já está disponível no nosso querido São Paulo, beleza? Então, o Amazon Q já estava disponível no QuickSight. E essa, cara, por que eu vou usar o Amazon Q dentro do QuickSight? Você pode utilizar para você fazer as interações ali com inteligência artificial, inteligência generativa, para fazer perguntas sobre seus dados. Então, não precisa necessariamente você fazer perguntas sobre o seu dashboard dentro do QuickSight, tá? O QuickSight, ele é a correlação, né? Ele é o primo da AWS do Power BI. Então, pensa assim, Power BI ou QuickSight, eles são equivalentes. Então, se você plugar o seu Amazon Q dentro do QuickSight, você pode fazer perguntas sobre aquele dashboard, mas não só sobre ele, inclusive sobre os dados que estão por trás dele. Então, acaba sendo um secretário inteligente ali sobre o seu Power BI, beleza? E as próximas 3 novidades são novidades de modelos de LLMs que o Bedrock suporta. Então, no dia 26 foi lançado o suporte do Llama 3.1 405B para o Bedrock. E aí, só explicando, Llama é um modelo de inteligência, né? Um modelo de LLM ali, desenvolvido pelo Facebook, agora é Meta, né? E ele é específico para quando você tem uma vasta quantidade de dados e você precisa de respostas não muito complexas, perfeito? Então, obviamente, não muito complexas não é porque ele não consegue dar, é porque ele é mais eficiente em dar respostas mais rápidas para você. Então, quando você tem uma base de dados muito grande, o Llama acaba sendo uma inteligência melhor do que, por exemplo, o ChatGPT da vida.
para ficar mais próximo de vocês. O 405 aqui é o quê? É a quantidade de parâmetros que ele suporta. Então, o 405 aqui é o maior dele, ele suporta 405 bilhões de parâmetros dentro do modelo ali de inteligência artificial dele, né, modelo de machine learning. E a novidade agora é que no dia 26 já está disponível esse modelo dentro do Bedrock. E no dia 23, na verdade veio antes, ele ficou disponível. Então eles lançaram no dia 23 a disponibilidade do Llama 3.1 para dentro do Bedrock e logo de 3 dias depois lançaram a disponibilidade do 405, porque aqui na versão original ele é o 8 bilhões, o 705 e o 405. Aqui ele estava oferecendo, mas ele não estava disponível, pelo que eu entendi ainda. Perfeito? E a próxima novidade, a grande novidade, é o Mistral Large, que também é um modelo de fundação, né? Também é um LLM suportado pelo AWS, né? Pelo Bedrock. O Mistral Large, ele... Fazendo uma comparação meio estranha aqui, imagine o Mistral Large como se fosse a família M de computing. Então, é aquela família mais equilibrada, onde você não consegue trabalhar com grande escala como Llama, de dados, mas você consegue trabalhar com uma escala ok ali. Qual que seria a correlação entre eles, tá? Para vocês entenderem. Imagine o Mistral Large como se fosse a família M, o Llama como se fosse a família R, ou seja, você precisa de mais memória, ele é mais rápido para te entregar as coisas. E o próprio Cloud Sonnet como se fosse a família C, então ele depende mais de processamento. Então, não necessariamente com ter mais processamento do que o outro, mas só para vocês entenderem a diferença, tá? Então, sempre quando você falar de modelo de fundações, né, fundações de modelo, você sempre tem ali o próprio ChatGPT, o Cloud Anthropic, o Mistral Large, que é da Mistral, e o Llama, que é da Meta. Então, são 4 grandes modelos ali de fundações para inteligência artificial que você pode estar utilizando no seu dia a dia, a depender do que você vai utilizar. Vou utilizar base de dados gigantes, utilize o Llama. Preciso de respostas mais complexas de uma maneira mais segura, utilize o Cloud. Ou preciso de uma correlação custo-benefício mediana, né, equilibrada, pode utilizar o Mistral que você vai estar em casa. Beleza? Dito isso, fecho por aqui as novidades de Machine Learning, de Data e de Storage com vocês nessa semana maravilhosa que Jesus nos deu. Conto com vocês para assistirem. Comente aqui embaixo se vocês ficaram com alguma dúvida. E falei alguma coisa aqui que vocês não entenderam nada. Cara, precisava entender o que é esses Foundations Model que você fala, o que é esse Amazon Q que você fala, qualquer coisa que você fala que eu não entendo nada do que você fala, Sagara. Coloca nos comentários aqui, quero uma live para entender o que o Sagara fala e a gente vai trazer para você todas essas novidades maravilhosas, beleza? Beijo no sovaco, cheiro no sovaco, lambida na testa e bora lá!